Compartilho com você o Evangelho de quarta-feira, dia 16 de novembro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 19, versículos de 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 de seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo e que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquelas que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho do dia nos ajuda a refletir e avaliar como temos administrado nossos dons e talentos. Deus os deu a todos. Uns têm mais, outros menos, de acordo com a capacidade de cada um. A diferença está na maneira como cada um administra esses bens preciosos. Uns os fazem multiplicar, compartilhando-os em forma de serviço aos irmãos. Outros os enterram ou guardam só para si, escondendo esses talentos em seus lenços, e eles se desvalorizam, isto é, perde a razão de ser. Perguntemo-nos então: temos investido nossos talentos ou os enterramos? Quanto mais nos dedicamos ao próximo, servimos a comunidade, mais nos enriquecemos. Esta é a lógica de Jesus. Quanto mais dá, mais recebe.
mas multiplica os dons. Em nossa vida temos feito esta experiência? Por outro lado, quem nada faz, nada pode esperar em troca e perde até o que julga ter. Um obstáculo. O servo que nada fez com os talentos, assim confessou: Senhor, aqui estão exatamente as 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Aqui está um obstáculo muito comum, o medo de colocar os talentos, os dons a serviço dos irmãos. Portanto, quem impediu o último homem de fazer render suas moedas não foi a preguiça, mas o medo. Por medo, guardou as 100 moedas e as devolveu tal qual as recebeu. Por causa de sua atitude, ouviu uma terrível repreensão. Servo mau. A parábola que ouvimos hoje é um convite para fazer multiplicar os dons e talentos que Deus nos deu e, ao final de nossa vida, nos apresentar diante dele com mãos transbordantes de frutos e dele possamos ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Que Deus os abençoe e fique iluminado por essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.